Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma dica estratégica para você aumentar a sua nota no Enem. Na última aula nós falamos sobre a importância de começar pelo enunciado. E a próxima dica é essa aqui, ó. Cuidado com os distratores. Distratores? O que é isso, professor? Distrator são aquelas opções que não são o gabarito. Toda a questão do Enem tem 5 opções. Uma é o gabarito e as outras 4 são os distratores, ou seja, são 4 opções que estão erradas. Só que no Enem, gente, eles não colocam afirmações erradas absurdas que você mata de cara e tal. Você já fez Enem, você já fez simulado, você sabe do que eu estou falando. Tem horas que você olha e fala assim, meu Deus, para mim está tudo certo aqui. E isso é estratégico também. Por isso, novamente, aquela primeira dica, você tem que se debruçar sobre o enunciado. Perca tempo no enunciado, entenda bem a pergunta, porque ela é o início do caminho correto para você acertar a questão. Tá? Você tem que primeiramente entender a questão, senão você vai ter mais dificuldades depois nesses distratores aí. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui para você saber do que eu estou falando. Olha só essa questão aqui do Enem. Sem acessórios, nem só. É um poema, né, do Freitas Filho. E como eu falei para vocês, vamos começar pelo enunciado. O enunciado diz o seguinte, ó. Nesse texto, a reflexão sobre o modo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência o ou a... Então, ó, o que você tem que prestar atenção nesse enunciado? Olha só, nesse texto... A reflexão sobre o modo criativo, então, estão me dando essa informação. Ó. Esse texto faz uma reflexão sobre o modo de criar poesia. Aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência o ou a... Aí você vai fazer a leitura do texto, provavelmente não vai entender muito o texto. Poesia é assim mesmo, você tem que ter paciência, persistência e tal. Mas sempre fica, né, aquela coisa mais ambígua, mais duvidosa. E aí você vai para as opções. E essas opções você tem que ligar com o texto. Então você tem uma primeira opção que diz assim, ó. Estaria em evidência a angustiante necessidade de produção presente em escrever só para me livrar de escrever. Tá aqui, ó. Escrever só para me livrar de escrever. Aí você fala assim, opa, já achei a resposta. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Escrever só para me livrar de escrever não é uma angustiante necessidade de produção? Isso tá no texto. Pronto. Vamos em frente. Eu não tenho tempo para perder e tal. Não faça isso. Nunca fique apenas com a leitura de uma opção, né? Principalmente se for a primeira, já achei a resposta e tal. Não, leia as outras também. Pode ser essa. Vamos lá, deixa uma interrogação do lado. Vamos para B? Olha o que diz a B, ó. Põe em evidência o imprevisível percurso da composição presente em no atalho aberto, atalho de foice, no caminho de rato. Opa, tá aqui, ó, no atalho aberto, atalho de foice, no caminho de rato. Mas peraí, então essa também tá certo? Ixi, e agora? Vamos ver a C? Põe em evidência o agressivo trabalho de supressão presente em corta as palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta. Opa, tá aqui, ó. Corta as palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta. Tá certo também. Meu Deus do céu. Vamos ver a D? Põe em evidência a inevitável frustração diante do poema presente em mas tudo desafina, o pensamento pesa tanto quanto o corpo. Tudo desafina, o pensamento pesa. Não dá aquela ideia de uma inevitável frustração, né? Eu estou fazendo, mas tudo está desafinado, né? As coisas estão pesadas, não funcionam. Então está correto também? Ah, meu Deus, e aí? Vamos lá. Põe em evidência a conflituosa relação com a inspiração presente em sentindo falta dos acompanhamentos e figuras sem força de expressão, ó. Sentindo falta dos acompanhamentos, figuras sem força de expressão. Também eu posso aceitar isso como uma conflituosa relação com a inspiração. Você certamente já passou por isso. Você olha para 5 opções e todas elas parecem corretas. E aí você fala, meu Deus, né? Essa é uma daquelas questões difíceis, é daquela que dá para deixar para o final, né? E aí, se der tempo, você faz. Mas vamos supor, deu tempo, eu quero fazer essa questão, eu quero acertar essa questão, porque eu tenho que fazer a diferença. Acertar as fáceis, a maioria vai acertar. Eu tenho que acertar algumas difíceis também para fazer a diferença. E aí, como é que eu faço? Eu volto para o enunciado. Vamos ler de novo o enunciado, vamos ver o que eu posso destacar desse enunciado. E o que eu posso destacar é isso aqui, ó, evidência.
aponta para uma concepção da atividade poética que põe em evidência. Então eu tenho que saber o que está mais em evidência, já que todas estão presentes. E onde eu vou buscar essa evidência? No que não foi marcado ainda, aquilo que ainda está em preto. Por exemplo, ó, enquanto corto os conectivos. Opa, corto os conectivos tem a ver com a letra C, ó. Corto as palavras rentes, com tesoura de jardim, cega e bruta, com facão de mato, tá ligado a corte. Mas a marca deste corte tem que ficar nas palavras que sobraram. Qualquer coisa que desapareceu continuou nas margens, nos talos. Qualquer coisa do que foi cortado continuou. Tudo isso aqui, que agora está em vermelho, está relacionado ao agressivo trabalho de supressão. Presente em corta as palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta. Mas também corta os conectivos, corto com facão do mato, a marca desse corte. Está percebendo? É isso que está em evidência. É isso que está destacado no trabalho de criação poética. Portanto, a resposta é a letra C. Questão difícil, sim, mas dá para chegar nela com paciência, observando com cuidado os distratores. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente para você não cometer aquele erro crasso de deixar de ler todas as opções. Você tem que ler todos os distratores, porque é muito fácil ser induzido a um erro nas questões do Enem. Então você tem que ter muita atenção nos distratores. E esse foi o meu segundo vídeo com dicas para você turbinar a sua preparação para o Enem. Eu espero realmente que, com essas dicas, você consiga aumentar muito a sua nota no Enem. E eu aguardo você numa próxima aula. Um abraço!